Não existem motivos para não se comer nenhum vegetal. Isso é falácia. Olá galera, estou aqui respondendo a mais um vídeo que, apesar de didático, é um tanto carnista, já que advoga contra o vegetarianismo e o veganismo por via de alegar 3 motivos para não comer plantas. É de um professor chamado Diller, que, como eu deixo claro logo, não é um vlogueiro. E o vídeo é do canal didático chamado iBiomovies, que também não é um vlog, e sim um compêndio de vídeos feitos com fins de ensino escolar. Embora o vídeo fale de 3 motivos, eu catei também os argumentos secundários que sustentam cada um dos 3. Então eu vou responder a cada um desses argumentos secundários, e tais respostas minhas acabam pondo em xeque os 3 argumentos maiores. Vamos lá então? O que muitos não sabem é que as plantas são seres vivos complexos, e tudo o que elas não querem é virar sua próxima refeição. Me diga então, professor, como é que uma planta pode querer ou não querer algo se não tem o sistema nervoso central que lhe dê a capacidade de ter vontades e manifestá-las? Não é porque o corpo, vivo ou não, tem certa propriedade que o previne de sofrer danos físicos que obrigatoriamente tal corpo está manifestando a vontade de não sofrer esses danos. Dizer que plantas não querem morrer por terem características anatômicas ou fisiológicas que permitem a sobrevivência de sua espécie é o mesmo que dizer que, por causa da existência de uma atmosfera que desmancha meteoros por atrito, o planeta Terra não quer sofrer danos com a queda deles. Porque a presença de uma magnetosfera é a manifestação da vontade da Terra de não querer receber radiação cósmica. Plantas são tóxicas. A seleção natural as dotou de uma vasta gama de toxinas. Se elas não podem fugir, a única chance que elas têm é de matar o herbívoro, no caso você. Primeiro, a gente tem aqui uma falácia de generalização apressada, mista com inversão do acidente. Essa segunda falácia, a inversão do acidente, implica julgar o todo por causa das propriedades de uma exceção. Não é porque algumas plantas têm toxinas nas folhas, no caule e talvez até nos frutos, que todas elas contenham toxinas fatais para o ser humano. Segundo, 2 providências são ótimas em remover as toxinas de plantas que o ser humano come. Aliás, toxinas e também antinutrientes, podendo ou não ser adotadas para o mesmo alimento. Primeiro, deixado em molho por algum tempo, que pode ser algumas horas, dependendo do vegetal, e depois derramar água. Segundo, cozinhar o alimento. É graças ao cozimento que a mandioca, por exemplo, deixa de ser uma raiz tóxica e perigosa para ser um alimento gostoso, bom para o café da manhã e para o jantar. Muitas doenças humanas podem ser adquiridas através da ingestão de plantas. Entre elas está a ascaridíase, a cisticercose e a fasciolose. Aqui a gente tem uma falácia de distorção de fatos, porque se deixou entender que a causa direta dessas doenças é propriamente a ingestão de plantas, e não a ingestão de vegetais lavados com água suja ou não lavados. Isso não é motivo para se parar de comer vegetais. A boa lavagem de cada vegetal que a gente come é que vai nos impedir de contrair essas doenças. E com água limpa, claro. E as 3 doenças exemplificadas pelo professor são transmitidas não só pela água ou pelo solo contaminado com as fezes dos hospedeiros delas, como também pelo consumo da carne de animais hospedeiros intermediários dessas doenças. Por exemplo, a carne de um porco portador de cisticercose é o meio mais provável de se contrair essa doença. A única planta que pode trazer realmente uma dessas doenças, mais especificamente a fasciolose, é o agrião cru. Isso quando é irrigado com água contaminada ou adubada com estrume de animais contaminados. Os ovos de parasitas podem ser encontrados nos córregos que passam perto dos grandes centros urbanos, e a água contaminada desses córregos pode ser usada na irrigação das hortas. Basta uma folha de rúcula mal lavada e pronto. Mais um paciente vítima de cisticercose no mundo. Aqui temos a mesma distorção de fatos da frase anterior. E não é nada que uma boa lavagem desses vegetais com água limpa não resolva. Ninguém em sã consciência vai comer uma folha de rúcula mal lavada. Uma folha como essa, de rúcula,
é tão indigesta que pode sair intacta do tubo digestório. Muito pelo contrário, professor. O único nutriente que não se aproveita das folhas, e olhe lá, em termos de não se aproveitar, é a celulose. E mesmo a celulose, que não é digerida pelo corpo humano, tem importância em se tratando de excreção. Como é uma fibra alimentar, ela absorve água, dá volume às fezes humanas, e assim facilita a defecação. Quanto a outros nutrientes, como ferro, cálcio e vitaminas, muitas folhas são ricas nesses nutrientes. Nós humanos não temos associações com bactérias que digerem a celulose. Então, ao ingerir uma planta, especialmente uma folha crua, ela passa para o nosso tubo digestório sem sofrer nenhuma digestão, o que torna as plantas nutricionalmente nulas. Isso é mito, porque, como eu disse agora, a celulose é uma fibra alimentar que ajuda na composição das fezes, facilitando a defecação. E folhas cruas, como eu falei, são ricas em ferro, cálcio, algumas vitaminas e outros nutrientes. Isso eu exemplifico em alguns links aqui na descrição. Se você levar em conta o fato de as plantas serem tóxicas e de você pegar doenças comendo plantas, então para que comê-las? Só uma pergunta, professor. O que é que você come? Se não pode comer vegetais, do que você se alimenta? Só de carne e de outros alimentos de origem animal? Eu acho que não. De luz, menos ainda. Contradições com o vídeo 3 motivos para comer plantas. O professor Diller falou essas coisas no vídeo dos 3 motivos para não comer plantas, mas cai em contradição com o vídeo intitulado 3 vídeos para comer plantas. Afinal de contas, o que são plantas na concepção dele nos vídeos? Ele diz que plantas não seriam saudáveis de se comer, mas no outro vídeo ele fala de frutos, raízes e sementes como opções plenamente comestíveis. Ou seja, em um vídeo ele diz para não comer plantas porque supostamente elas não querem morrer, mas no outro diz para comermos, incitando o consumo justamente de partes cuja colheita implica a morte do corpo da planta, no caso, as raízes, ou a limitação da reprodução dela, no caso das sementes. Qual é a dele, então, quando coloca na mesa 2 pontos de vista tão contraditórios? Omissões. O professor não falou nesse vídeo, nem no outro que fala de 3 motivos para se comer plantas, a riqueza de diversos nutrientes nas plantas, como vitamina C, cálcio nas folhas verdes, ferro nas leguminosas e também nas folhas, vitamina E, carboidratos, gorduras insaturadas e tantos outros. E ficou claríssimo que ele cometeu uma falácia de inversão do acidente ao dizer que por causa de certos tipos de folhas cruas e mal lavadas, inclusive consumidas sem nenhum acompanhamento de grãos, frutas, legumes, verduras, etc., nenhum vegetal mais é comestível, mesmo quando cozido. Isso que ele deixou entender, né? Enfim, não existem motivos válidos para se deixar de comer vegetais. No máximo, a gente precisa tomar um ou outro cuidado com certos vegetais que precisam ser lavados ou às vezes cozidos para a gente poder comer. Aí minha resposta fica por aqui. Eu não espero a resposta do professor que gravou o vídeo que eu respondi aqui, e porque ele não é vlogueiro e o vídeo é parte de material didático, não é um vídeo de vlog. Então, se você gostou do vídeo, clique em gostei, favorite, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo no Facebook, no Twitter e no Google+. Valeu!